Eu vou entrevistar nessa manhã no nosso café a minha querida amiga Lilian Fernandes. Menina, o que você faz? Você está cada vez mais bonita e eu tô virando um bagaço. Bom dia, Lilian. Bom dia, B. Bom dia, GG. Doutora Lilian. Mas não precisa. O doutora, né? A gente fala diz sempre que é para quem fez doutorado. Apesar de ser advogado, a gente tira esse doutor. Lilian, do sindicato, da federação, da luta. Você sabe que eu fui procurar porque que o advogado tem um tratamento, esse tratamento especial, né? Sim, exatamente. No Código de Ética. Mas assim, como eu estou como presidente do sindicato, da federação, diretora da Confederação dos Servidores Públicos, lá eu sou a Lilian, que luta pelos servidores públicos agora do Brasil. Então a gente está nessa luta para os servidores dos municípios, estaduais e federais. Mas antes, deixa eu cumprimentar inicialmente e especialmente as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher ontem. Infelizmente ainda temos notícias, né? Quando eu estava vindo para cá, ouvi você falando, né? É feminicídio, é a mulher sendo morta essa imagem, pelo simples fato de ser mulher. Isso que a gente fala que é o feminicídio. Ela morre pelo fato de ser mulher. Então a gente, com a Lei Maria da Penha, a gente achou que isso ia dar uma diminuída, mas infelizmente cresceu muito e o nosso estado está entre os 5. Com o maior número de feminicídio, e a gente tem que fazer esse enfrentamento. Eu disse aqui que se não houver educação, essa tal de medida provisória não vai valer nada, é um papel, não é verdade? É consciência, né? Se não houver uma consciência... É a sociedade, é a mãe com o filho, é você começar. Eu, se fosse delegado de uma delegacia de mulher, a mulher, meu marido me bateu, eu pegava ele e deixava ele no chilindró, pelo menos uns 4, 5 dias, mas lá no cadeião mesmo, para ele ver o que está esperando ele. Para ele tomar medo de ir para lá. Mas, na verdade, o pior que o que acontece no feminicídio é que eles sabem do que eles podem passar, mas eles... na hora não se controlam, né? Então é isso que está faltando e a gente tem que fazer esse enfrentamento. E também agora vou aproveitar e desejar um bom dia. Eu não poderia começar minha entrevista sem desejar um bom dia e agradecer aos presidentes dos sindicatos. Sim. Filiados à federação que, como eu disse, representa os servidores municipais e estaduais. Então eu estou dizendo aqui que eu tenho que dar o bom dia para Paranhos, Águas, Paraíso das Águas, Ladário, Corumbá. E se eu ficar nominando, eu tenho que falar do 79. Hoje a gente está em 58 municípios. E para os presidentes dos sindicatos estaduais também, que são filiados à federação, e todos os servidores públicos, estaduais e municipais, que com certeza estão me ouvindo nesse momento, indo para o trabalho, na saúde, na segurança, em todos os locais de trabalho, né? A FESERP, ela só não representa os professores do estado do Mato Grosso do Sul, que a federação tem uma federação própria para isso. Certo. Lilian Fernandes, é a primeira vez que você vai sentar numa mesa para negociar salário de servidores com o atual governo. O que você acha que vai acontecer? Então, a gente vai levar em pauta, porque nós sabemos que a gente só conhece um governo com 100 dias, né? Os 100 dias é até comemorado, né? Todo mundo que entra, 100 dias. Então, é claro, a gente tem uma leitura, mas a gente entende também com o governo federal, o governo estadual, com essa troca, a gente tem esse início. O que eu disse, a gente vai começar agora e a gente também teve muito esse cuidado na federação de largar no momento certo. Você não faz uma campanha de negociação como a gente vai fazer agora, lembrando que ela é para os servidores estaduais e municipais, porque tem muito prefeito que ele vai assim, quanto que o governador deu? Ele está guardando isso. Como aqui a gente tem 1º de maio, primeiro governo. Então, assim, eu tenho alguns municípios, e aqui também parabenizar, o caso de Bonito, Ribas, São Gabriel, alguns eu também não posso nominar todos, mas a gente tem aí mapeado dos 79 municípios que tiveram já a recomposição reajuste salarial desse ano, os servidores, a gente tem apenas 8. Então, essa preocupação, mas eu sei que muito prefeito espera a negociação do Estado para poder estar levando para dentro dos seus municípios. Então, a gente tem um pedido muito sólido, e como já vinha a federação
conversando há muito tempo com o governo, a gente vai falar de coisas que são gerais, porque o que é específico de cada carreira, cada sindicato trata. A gente tem que ter esse cuidado de não entrar em atribuição do que é de sindicato. Então, a federação, ela fala em linhas gerais. A gente pode falar da inflação, que foi 5,79 ano passado. Nós temos o pedido de um cartão alimentação, e a gente vai levar isso muito maduro para a mesa com o governo, ou o retorno das 6 horas, da carga horária de 6 horas para quem faz expediente, ou um cartão alimentação para que eles possam, fazer a refeição, porque hoje a gente tem os servidores no parque que tem muita dificuldade. 14 anos, por decreto, os servidores fizeram a carga horária de 6 horas. E o governo entendeu, em algum momento, que deveria ir para 8 horas, mas nunca a federação e os sindicatos deixaram de lutar para que ou retornasse essas 6 horas, porque a gente entende que nunca houve nenhum tipo de prejuízo para o governo nisso, pelo contrário, é economia, né? Mas também agora a gente está levando para a mesa o pedido de novas modalidades de trabalho, porque o mundo vai evoluindo e o sindicato e o governo tem que evoluir também. Nós vimos na pandemia que tem servidor que pode trabalhar no home office. Então ele pode estar, de repente, 4 horas ali presencial e 4 horas em casa ou em outro local de trabalho. Enfim, nós vamos levar para a mesa a discussão de novas modalidades de trabalho, teletrabalho, home office, e também o vale alimentação para os servidores que recebem até 5 salário mínimo de salário base. Eu vou te dar uma ideia. Por que não criar para os servidores um restaurante, servidores do parque, um restaurante onde eles possam ir se alimentar, não é? Tem gente ali que está comendo lanche na hora do almoço. Se alimentar a um custo, vamos supor, R$5 o almoço. Por que não? Bacana também, B. Assim, o que a gente pede, nós temos que resolver esse problema. O Riedel sabe disso, né? O nosso governador Riedel, aqui também cumprimentá-lo. Você apoiou a gente vai sair daqui na campanha eu fui política, candidata, a deputada federal, e o meu partido, PSB, apoiou a candidatura do Eduardo Riedel. Ele tem todos os motivos. Primeiro, ele sempre sentou na mesa com o sindicato. Então, eu acredito que negociar com o Riedel vai ser tranquilo, porque ele sabe das demandas e conhece. E nós tivemos, assim, várias situações, esbarramos no limite prudencial nas negociações, porque eu digo assim, não adianta um sindicalista, e o sindicalismo também mudou muito, não adianta você pedir uma coisa e você chegar, eu quero isso, e não dizer. Não adianta porque você quer isso, da onde você tirou isso, hoje a gente vai pedir. Qual que é o nosso pedido? 15% de reposição salarial, o que é muito diferente do que está na Constituição, que a gente sabe que a Constituição tem que repassar a perda inflacionária, né? A recomposição inflacionária, que do ano passado, do exercício anterior, foi 5,79. Teve município que o prefeito já deu 5,79 e só vai conversar o ano que vem, porque você pega do exercício do ano anterior. Mas daí a gente esbarra também e tem que colocar na mesa. Por que eu quero 15? Porque teve a 173, aquela lei federal, que ela congelou os salários do servidor público em 2020 e 2021, na pandemia. Então, aí a gente fala em reposição. E um ganho real. Por que é o ganho real? Porque o salário mínimo, mesmo que eu pedisse 9%, 10% para o governo, a gente ainda tem 3,12% do salário mínimo que teve esse ganho. Até agora, né? Agora estão falando que vai aumentar um pouquinho mais o salário mínimo. E tudo que tem valor no Estado é em cima do salário mínimo, é em cima da inflação. Então, a gente tem o servidor, e aqui eu quero aproveitar que você me dá esse espaço, Bey, assim, é muito importante, porque costumam colocar os servidores contra a sociedade, o que é um erro muito grande. Porque o servidor, se ele tiver 15%, ele vai gastar os 15% dele dentro do Estado. Ele vai gastar na farmácia, ele vai comprar um carro, ele vai gastar na escola com o filho, enfim, o dinheiro vai ficar na economia nossa mesmo, vai ficar no próprio Estado. E no município também. Eu tenho uma senhora que ela é aposentada e ela me encarregou, falou, B, você vai entrevistar a Lilian lá da nossa federação? Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Eu posso botar essa senhora no ar? Com certeza. Olha, hein? Não, Daí, a gente tem um trabalho aí. Tá aqui. Tá, põe no ar aí, vai. Vamos lá. Lilian, você me conhece.
Então eu quero saber a respeito desse aumento do valor da Previdência de 14%. Isso foi um acordo entre o governo federal e o governo estadual. Então eu quero saber o seguinte, que vantagem leva o servidor com isso? Porque vocês aumentaram, o governo estadual aumentou sem que houvesse a participação do funcionário aposentado. Eu ainda tenho uma certa vantagem porque sou nível superior. E o pessoal do nível médio? Que eles ficaram bastante prejudicados com relação a esse aumento. Inclusive, na época, funcionários ganhando pouco, tiveram problema com relação ao consignado. Aí ficou por isso mesmo, não vejo assim nenhum atendimento com relação ao respaldo, com relação a esse funcionário público, que inclusive estão passando necessidade. Então eu reforço, os 14%, até onde vai isso? Até quando? E por quê? Que conteúdo é esse de contrato que foi feito? Muito bom. E aí? Posso responder? Pode, claro. Então, Leila conheço também, mandar um abraço carinhoso para Leila e para todos os aposentados e aposentadas no nosso estado. A federação, à época, e eu quero, Leila, que você liga lá na federação, a minha secretária está aqui, a Giovana, vai te passar o número do processo. Nós entramos com uma ação judicial, porque na época, com a emenda 103, é uma emenda constitucional, ela veio realmente para todos os estados. E se os estados não cumprissem, eles perderiam, não poderiam fazer empréstimo e vários repasses federais. Hoje nós temos esse problema. Condicionantes ao estado. E é claro que a gente não concordava e nunca vai concordar. Sim. Na época a gente brigou muito pelo teto, porque hoje é assim, o servidor público não pagava nada, né, era zero, com muito direito. E é o que a gente fez, essa ação judicial, no direito garantido. A gente não pode mexer no que já está garantido daqui para frente. E também, na época, foi uma luta muito grande nossa, enquanto federação, para que se taxasse, já que está falando em taxar o aposentado, né, cobrar o MS-Prev que fosse acima do teto do INSS, que hoje está em torno de R$ 7.500. Hoje, no estado, cobra-se a partir de um salário mínimo já, 14% do aposentado. E é claro que a gente não concorda. Mas ela mesmo, né, a Leila falou, e a gente sabe que foi uma condição na época da pandemia, que os estados, porque a gente tem que entender também que os servidores públicos, e daí é muito difícil falar tudo, né, que a gente aprende de previdência, e eu também não sei tudo, né, eu digo assim, o meu vice, o Michel, da FESERP, ele representa nacionalmente também os servidores públicos do RPPS. O que é RPPS? Né? Regime próprio de previdência social. Nós temos municípios aqui no estado que ainda não têm seu regime próprio e que estão hoje, os municípios, arcando com essa consequência. Em alguns estados no Brasil. Aqui a gente já tem há muito tempo, né, que era o Previsul e agora é MS-Prev. Então, a 103, a emenda constitucional, ela trouxe essa questão de taxar, mas só que ela é enquanto houver o déficit atuarial que foi apresentado na mesa pelo governo. O que é um déficit atuarial? Quando você está arrecadando menos e você está pagando muito mais. Então, vamos mudar essa taxa, mas ela não é para sempre. Isso quer dizer que isso vai acabar? Nós vamos agora pedir para o governo, e você está com a pauta aí, BFA, me ajuda aí, ó. Atrás, aqui no penúltimo pedido nosso, alteração da norma, Lei Complementar número 274, de 21 de maio de 2020, que versa sobre contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, que supere o salário mínimo. Hoje é assim. Aquele que ganha mais de um salário mínimo, ele já tem 14% de desconto. Então, eles saíram do 0 para o 14%, o que foi horrível, realmente comprometeu a renda desses aposentados, a compra de remédio, a compra de comida. E quando ela fala assim, que está difícil mesmo, eu entendo, porque a gente está falando aí de um servidor que ganha 3 mil, que ele não pagava nada, e hoje ele paga 400 e pouco de previdência. É caro, Sim, exatamente, só que ela é uma norma transitória. O que a gente tem que fazer agora com o governo é pedir o novo cálculo atuarial que a gente faz, e hoje com a saúde financeira do estado, a gente acredita, e a gente discutiu isso muito, né, com o Rido na campanha,
a gente acredita que possa estar aumentando essa margem, vamos começar a aumentar essa margem. A gente tem isso de 3 salários mínimos, que ele não consiga chegar no INSS. O nosso pedido é o teto do INSS, que só comece a cobrar os 14 daquilo que ultrapassa o teto. E não é que não quer, até o teto ninguém pagaria nada, dos aposentados e pensionistas, tá, pessoal? Não vão confundir. Você vai negociar com o Riedel ou com o Caravina? Então, hoje Porque a gente diz que o Caravina hoje manda mais que o Riedel no governo. O Caravina também, mandar um abraço para ele, porque eu tenho um carinho pelo Caravina. É o que me falaram. Nós fizemos uma dobradinha em Bataguaçu, Caravina e Lília Federal. A cidade inteira está falando. É que o Caravina manda e o Riedel obedece. Mas eles gostavam, né? Porque ele foi bem votado e ganhou, né? Então, lá em Bataguaçu, inclusive, agradecer e mandar um abraço para os moradores e servidores de Bataguaçu. Foi um dos municípios que eu tive mais voto como deputada federal, com a dobradinha Caravina e Lília, né? Ele é bom de voto, né? É bom de voto, bom de conversa. A gente sempre vai, igual eu falei, como a gente não conhece como o governo vai trabalhar, porque apesar de ser uma sucessão, a gente não é a mesma pessoa, né? Sim, é verdade. Então a gente tem que ir, e geralmente é nos 100 dias que a gente sabe, mas a gente agora vai testar essa mesa de negociação, vamos ver como que ela vai funcionar. Com a Ana Nardes, com o Caravina, né, com a nossa secretária, também mandar um abraço para ela. Vamos ver como que vai funcionar. Eu nunca negociei com o governador Riedel. Né? A educação ela já teve em janeiro, porque o piso nacional dos professores é em janeiro, e agora os demais servidores é em maio. Nós vamos testar essa mesa de negociação com esses pedidos, que são os 15% da recomposição, o vale alimentação, essa questão que a dona Leila colocou, que é muito importante para nós também, que os nossos aposentados tenham condições. E fora isso, essa negociação da mesa, nós temos esse processo judicial, que eu quero que vocês liguem lá na FESERP, procurem aí o telefone, hoje a Giovana vai ficar doidinha lá, mas é isso. Tem que passar o número do processo judicial, nós não ficamos quietos, não, nós negociamos na época, não tem condições, então nós vamos o quê? Judicializar, porque vocês asseguram o direito lá, só que como nós, mais 13 estados entraram. E o STF disse agora, já chegou o nosso processo no STF, que ele só vai julgar todos juntos, vai pôr num pacote, vai julgar todos juntos. A inconstitucionalidade, que é a DIN que a gente entrou. Então, ninguém ficou parado à época. Nós entramos, a federação com legitimidade, para representar todos os servidores do Estado, ativos e inativos, que não sejam os professores, a gente entrou e estamos aí aguardando o STF também. Eu te desejo sorte. Lindo, isso é uma música. Eu te desejo sorte. Obrigado, sorte, muito trabalho, o tempo todo. Obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedor. Nós vamos estar torcendo pelos servidores. Sim. Não é? E eu acredito na sensibilidade do atual governo. Não tem motivos para não negociar. A saúde financeira do governo, a gente também, é o que eu te falei, a gente tem que ter o pedir e saber como vai pagar, né? Então, hoje a gente sabe que a gente não senta na mesa com limite prudencial, como já sentamos muitas vezes, com limite prudencial, você não pode pedir. Exatamente. Porque senão o governo não recebe para pagar. Mas agora tem. A saúde financeira do Estado está boa. Como dizia o Paulo Pedra, dinheiro tem. E pedir aí, pessoal, que a sociedade fique na torcida também, porque o dinheiro vai retornar para a economia do nosso estado e para os municípios. É isso. Um abraço para todo mundo e obrigada, B. Volte sempre. Agora eu quero fazer um pedido. Agora o B vai ficar bravo comigo. Fala. Eu acho que essa bancada tá faltando uma mulher. Índio, GG, B e Lili. Ninguém ia vetar, hein? Aqui é clube do Bolinha. Não, mas nós temos que acabar com isso. Eu tô querendo, hein? Sentar aqui nessa bancada com Por favor. Vamos abrir um concurso. Pessoal, entre em contato com a FESERP, Instagram, Facebook, ou no Lilian Fernandes, ou no telefone que vocês vão ver aí, 3028-2840. E vamos nos acompanhando nas redes sociais e também dos sindicatos filiados à federação, que os sindicatos vão estar passando as informações para vocês. Eu quero agradecer e registrar a presença da Giovana Glória. Obrigado, Glória. Giovana. Já vai bem para a sorte. Glória, Glória.